E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Estou gravando esse vídeo para trazer alguns conceitos que não foram passados no centro de mídias, mas que é importante que você saiba o significado, porque às vezes você pode lidar com um termo desses que eu vou apresentar no vídeo e não saber do que se trata. Então, antes de entrar nas atividades que estão propostas dessa parte de operações, que do tema 1 que vocês estão estudando, vai do exercício 5 até o 18, que eu vou abordar neste vídeo, para que vocês possam fazer essa atividade depois. Então, serão esse vídeo aqui, eu vou gravar esses conceitos, apresentar para vocês os nomes que costumam aparecer, e no próximo vídeo eu vou gravar as orientações para algumas das atividades, sendo que algumas delas foram feitas lá pela professora Inês no Centro de Mídias, então tá tecnicamente tranquilo para vocês fazerem isso. Então, na aula passada nós vimos os significados das matrizes e como elas são construídas, né, as leis de formação. E neste vídeo eu vou trazer para vocês tipos particulares de matriz, tá? A matriz coluna, por exemplo, é uma matriz que possui apenas uma única coluna, não importa a quantidade de linhas, ela tem uma única coluna, tá? Matriz nula, independente do tamanho dela, todos os elementos dela são iguais a zero. Esses nomes não costumam aparecer com frequência, mas quando você sabe o que significa, você vai ganhar uma coisa importante na hora de resolver seus exercícios, na hora de construir as suas atividades. Você vai ganhar tempo. E o tempo é precioso em qualquer área da vida. Matriz quadrada. É uma matriz em que o número de colunas é igual ao número de linhas, tá? Numa matriz quadrada de ordem n, temos que os elementos a e j com i igual a j, ou seja, o número de linha igual ao número da coluna, formam a diagonal principal, enquanto os elementos i mais j igual a n mais 1 formam a diagonal secundária. De uma forma prática, o que significa isso? Os elementos da diagonal principal são aqueles em que o número da linha é igual ao número da coluna. Por exemplo, 1, 2, 2, 3, 3. Tá? E a diagonal secundária é a outra diagonal. De uma forma mais simples de entender, a diagonal principal é aquela que você lê da esquerda para a direita e descendo. A diagonal secundária você lê da direita para a esquerda e descendo. Tá bom? Tem algumas particularidades na diagonal principal que está aí, ó. Elementos da diagonal principal da matriz A, elementos da diagonal secundária da matriz A. É extremamente importante que você saiba identificar isso, que lá na frente, quando a gente for estudar determinante, isso aí vai ser fundamental para a resolução dessas matrizes, tá? E dando sequência aí, o que nós temos? A observação ali embaixo, quando uma matriz não é quadrada, chamamos-la de matriz retangular. Pessoal, por que retangular? Você deve ter reparado que toda matriz ela tem, ó, entre aspas, tá? 4 lados. Se o número de linhas for igual ao número de colunas, ela é quadrada. Caso contrário, ela é um retângulo. Por este motivo que ela chama retangular, mas vocês não vão ver esse termo com frequência. A única coisa que vai aparecer com frequência é a matriz quadrada. Matriz diagonal é aquela em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são nulos. Ou seja, tirando a diagonal principal, todo o resto é zero. Da mesma forma, temos alguns casos particulares de matriz diagonal, que é a matriz identidade. É uma matriz em que todos os elementos da diagonal principal são igual a 1 e o restante é zero. Tá? Ela é representada por identidade e n. Por que o n? É uma matriz quadrada de ordem n, por exemplo. Matriz identidade de ordem 2 é uma matriz de duas linhas, duas colunas, diagonal principal é igual a 1. Uma matriz identidade sempre vai ser uma matriz quadrada. Se ela não for uma matriz quadrada, ela não tem diagonal principal e muito menos é identidade. Ok? Matriz oposta. É uma matriz que é obtida trocando seus sinais dos elementos da matriz. Resumindo, é a mesma coisa você pegar a matriz A e multiplicar por menos 1. Lembra quando a gente tinha o número oposto, quando a gente resolvia equações? Chegava lá no final da equação, a variável dava um número negativo? Para o caso da matriz oposta, você vai multiplicá-la por menos 1. Ok? Então, observe aí, considere a matriz A a seguir, 2, menos 1, 4 e 1.
A matriz oposta vai ser que todos esses elementos com sinal trocado. Menos 2, 1, menos 4 e menos 1. Tá bom? Essas que a gente usou até agora, é importante saber o que é. Não que você não lembrar o nome dela de repente não vai te prejudicar muito. Você só vai precisar saber o que fazer se lidar com essa situação. Você vai precisar identificar o menos A aqui, por exemplo. Você entendendo isso, está tudo válido. Tá? Agora, esta matriz aqui é extremamente importante que você saiba, porque nós vamos usá-la com uma certa frequência nos exercícios, tanto esses que vocês vão fazer, quanto os vestibulares da vida, Enem. Isso cai aos montes, tá? Então vamos lá. A matriz transposta é uma matriz na qual, de uma forma resumida, você inverte o número de linhas com o número de colunas. Então, no caso aí dessa matriz A embaixo, ó, a primeira linha desta matriz A vira a primeira coluna da matriz A vira a primeira linha na matriz transposta. A segunda coluna na matriz A vira a segunda linha da matriz transposta e assim por diante. Ok? É literalmente uma inversão. Você tem lá a matriz A. No caso, se a gente pegar esse exercício, a gente tem a matriz A, ela tem o quê? 3 linhas e 2 colunas. A matriz transposta de A vai ser uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, onde a primeira coluna vira a primeira linha e a segunda coluna vira a segunda linha, ou vice-versa. A primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna e a terceira linha vira a terceira coluna. O que fica melhor para você nesse caso? É importante que você entenda que a matriz transposta de 1, ela simplesmente se inverte, ou seja, a coluna de uma passa a ser a linha da outra e assim por diante. Propriedades da matriz transposta. Não precisa decorar isso. Só é importante entender que em algumas situações isso pode ganhar tempo. Não que você não vá saber fazer isso, tá? Então, ó, o que significa esse A mais B transposta? É a mesma coisa que você somar A transposta com a B transposta. Um número que multiplica uma matriz A e o do resultado dela você fazer a transposta é a mesma coisa que você multiplicar pegar este número e multiplicar direto pela matriz transposta do A. O que significa isso aqui, TT? Isso significa que a transposta da transposta é a própria matriz A. E neste quarto item aqui nós temos que o resultado da multiplicação entre a matriz A e a matriz B, você pegar a transposta disso, é a mesma coisa você pegar a transposta de cada um e multiplicar. Tá bom? Este item aqui, ó, uma matriz é simétrica C e somente C, ela seja igual à sua transposta. Ou seja, se você pegar a matriz A, pegar a transposta dela, vai ser absolutamente a mesma coisa, não vai mudar valor nenhum. Ok? O que significa este outro item aqui? Uma matriz é antissimétrica, C e somente C, ela seja igual a oposta da sua transposta. Ou seja, o antissimétrico significa que ela não vai ser simétrica de jeito nenhum. Tá? Este último aqui, ó, uma matriz quadrada é ortogonal C e somente C, a sua transposta seja igual à sua inversa. Mais pra frente a gente define esse negócio de matriz inversa com calma, que tem alguns conceitos que são importantes aí que não vão ser abordados neste momento. Bom? Operações entre matrizes, que é o tema desta aula, o que me motivou a gravar este vídeo, apresentando conceitos para vocês. Tá? Então, aplicar as operações da aritmética para resolver problemas com matrizes é importante. Vamos ver cada uma delas a seguir. Igualdade de matrizes. Duas matrizes A e B de mesma ordem, M por N, são iguais, C e somente C. Todos os elementos que correspondem a e a B sejam iguais. Ou seja, você tem essas duas matrizes aqui, é como se aqui fosse A e aqui fosse B. O elemento que está na primeira linha, primeira coluna de A, tem que ser igual ao elemento que está na primeira linha, primeira coluna de B. Nossa, Leandro, é só isso? É fácil assim? É só isso. Vai ser dessa forma que vai aparecer? Claro que não.
Claro que não. Nos exercícios que a gente vai fazer, nós vamos pegar algumas coisas do tipo... A matriz A, ela tem isso aqui, é x mais 1 e 2, vou até usar o exemplo daqui. E 3 e 4 e y mais 2 e 6. E ele está dizendo que a matriz é igual a essa daqui, ó. Ele vai pedir para você calcular os valores de x e de y. Como que você resolve um negócio desse? Se ele já está afirmando para vocês que é igual, você vai fazer essa correspondência termo a termo. Como assim? Ó, x mais 1 tem que ser igual a 1, que é igual a primeira linha dessa com a primeira linha, a primeira coluna dessa. E lá embaixo, y mais 2 tem que ser igual a 5. É o que você faz nesses casos? Resolve a equação. Nesse caso aqui, ó, o x é igual a 0, porque 0 mais 1 é 1. E aqui embaixo, o y vai ser igual a quanto? Ó, 5 menos 2. O y é igual a 3. Tá vendo? E assim por diante. Mas vamos deixar isso para a gente fazer lá na hora do exercício, né? Neste momento, estou apenas apresentando os conceitos para vocês. Adição de matrizes. Ó, para fazer adição de matrizes, a gente vai somar elemento a elemento. Ou seja, as duas matrizes têm que ser a mesma ordem. As duas matrizes, quando vão ser somadas, elas precisam ter a mesma ordem. Ou seja, elas precisam ter o mesmo tamanho, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Caso contrário, não é possível fazer essa soma. Então, veja, se a gente for somar essa matriz A com essa matriz B, nós vamos ter o quê? A mais B vai ser igual a quanto? Nós vamos somar termo por termo. Como assim, Leandro? Ó, presta atenção aqui, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8. 5 mais 5, 10. 6 mais 6, 12. É só isso a adição de matrizes? Sim, é só isso. A única diferença é que vão aparecer algumas equações aí no meio do caminho para vocês resolverem, tá? Claro que só estou mostrando aqui como fazer, a gente vai aplicar isso na prática, aí a partir da atividade 5 até a atividade 18. Propriedades da adição de matrizes. Para o caso da adição, vale a propriedade comutativa. O que significa isso? Quando eles trocam de lugar, lembra? Quando a gente fala, vale a propriedade associativa. Ou seja, você soma A mais B mais C, você pode somar A com B, o resultado somar com C, que é a mesma coisa que se você fizesse a matriz B mais C e depois somar com a matriz A. Tá bom? Elemento neutro é quando você multiplica por uma matriz que não vai alterar o resultado. Se você somar A com N ou N com A, vai continuar sendo a matriz A. Ou seja, é o mesmo raciocínio que a gente tinha anteriormente. Bom, elemento oposto. Se você somar a matriz A com a sua oposta, tem que ser igual à sua oposta mais a matriz A. Tá bom? Na casa, ó, esse N é uma matriz nula, tá? Com todos os elementos iguais a zero. E por último, essa propriedade aqui, ó. A mais B transposta tem que ser igual à soma das transpostas de A e de B. Tudo bem? Pessoal, lembrando, se tiver dúvida, comenta aqui no vídeo, eu tenho respondido as dúvidas que aparecem, tá bom? E quando eu responder alguma pergunta sua, me fala se está tudo ok, se entendeu, se não tá, tá? Para eu saber qual é o próximo passo que eu posso dar. Facilita um pouco a vida da gente aí. Subtração de matrizes. Para fazer a subtração de matrizes, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente procedeu com A. Ou seja, na soma a gente não foi termo a termo. A menos B, aqui vai ser igual a quanto? Ó? Quando a gente vai fazer a matriz A menos a matriz B, como nós vamos proceder com este caso? Do mesmo jeito, 1 menos 2, menos 1. 2 menos 1, 1. 3 menos 8 vai dar menos 5. 4 menos 4, 0. 5 menos 5, 0. 6 menos 10, menos 4.
Tá vendo? Tá feita aí a matriz A menos B. Lembrando que da mesma forma na adição, ela tem que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, as duas matrizes. Caso contrário, não é possível fazer, ok? Multiplicação de um número real por uma matriz. Pessoal, este é muito fácil. Você vai pegar, por exemplo, aqui, ó, matriz A, a gente vai multiplicar por 2. Todos os elementos dessa matriz são divisíveis por 2. São multiplicados por 2, ou seja, a matriz 2, 3, 4, 6, quando você multiplica por 2, ela vai dar 4, 6, 8 e 12. Tá? Então, a multiplicação de um número real por uma matriz é simples, valem essas propriedades que vocês estão vendo aí. Tá? Ó. Que você multiplicar 1 pela matriz A é a matriz A, que multiplicar menos 1 pela matriz é a sua oposta. Se multiplicar qualquer elemento da matriz por 0 é 0. Tá? Se você multiplicar o 0 por uma matriz, todos os elementos dela vão ser 0 e ela vai continuar tendo a mesma quantidade de linhas, mesmo número de colunas. Tá? Isso aqui significa que vale a propriedade associativa. Se você multiplicar um número por uma matriz e depois multiplicar por um número, ou multiplicar os números e depois multiplicar a matriz, e a propriedade associativa. E também a distributiva. Tá bom? Por que distributiva? Associativa aqui no item 6, tá? Se você fizer somar a matriz A e B para depois multiplicar por esse número, ou fazer a multiplicação do número pela matriz primeiro e depois somar as duas, vai dar a mesma coisa. E aqui embaixo vale a propriedade distributiva. Por que distributiva? Ó, A vezes a matriz, B vezes a matriz, e depois soma os resultados. Ok? Multiplicação entre matrizes tem aqui uma regra extremamente importante para este processo, tá? Que nós temos o quê? Considerem as matrizes A, M por N, e B, N por P. A multiplicação das matrizes A e B nesta ordem resulta em C, M por P. Vamos lá, começando de novo. Considere a matriz A, M linhas e N colunas. E a matriz B, N linhas e P colunas. A multiplicação dessas duas matrizes nesta ordem resulta numa matriz C, M linhas e P colunas. De forma que C seja obtida pela soma dos produtos dos elementos da linha I de A e da coluna J de B. Traduzindo isso tudo, para multiplicar duas matrizes é importante que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda. E a matriz resultado, a matriz produto, que é o nome certo disso, ela vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Por exemplo, se você multiplicar aqui a matriz A, que olha aqui, ó, ela tem duas linhas e duas colunas, pela matriz B, que tem duas linhas e três colunas, a matriz resultado vai ter duas linhas e três colunas. Agora, como você faz isso? A primeira linha da matriz multiplicada por cada uma das colunas, a primeira linha da matriz A multiplicada por cada uma das colunas da matriz B, vai nos dar a primeira linha da nova matriz C. Oh, como assim, Leandro? Ó, você vai pegar o quê? 2 vezes 1 e 3 vezes 2. E vai somar, tá aqui, ó. 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Quanto vai dar isso? 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 2 mais 6, 8. Olha lá embaixo. E assim por diante. Ó. Vou limpar a tela que já tem bastante sujeira aí. E a segunda coluna vai ser o produto da primeira linha pela segunda coluna. Ó. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. 6 mais 3, 9. Olha aqui, ó. E a terceira coluna dessa primeira linha, 2 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 0 mais 3, 3. E a mesma coisa foi feita na linha de baixo. Tá vendo?
Então, não é difícil, só é muito chato, principalmente no começo. Você vai errar muito, você vai apagar bastante, mas não deixa de refazer, que é extremamente importante isso. Lembrando que a matemática não tem muito segredo. É saber o que a gente está fazendo e praticar. Não vai nunca fugir disso, ok? Observações importantes, ó. A multiplicação de matrizes somente é possível se o número de colunas em uma matriz for igual ao número de linhas da outra matriz. A matriz resultante C, também conhecida como matriz produto, tem o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Ok? Pessoal, ainda faltam os determinantes, mas quando chegar o momento do determinante eu vou abordar com vocês. Então, o próximo vídeo, agora vocês já têm condições de fazer as atividades de 5 até 18 no caderno de vocês, no volume 2. Caso você não tenha o caderno, eu estou mandando o caderno junto. Estou mandando esse caderno do aluno junto com este vídeo, para que você possa acessar pelo menos o arquivo PDF aí, para que tenha uma noção de como fazer essa atividade. No nosso próximo vídeo eu trago algumas orientações para as atividades que estão na apostila. Eu vou fazer alguns com vocês, outros eu vou deixar para que vocês façam. E lembrem-se, gente, eu sempre estou à disposição de vocês. Quero marcar um momento síncrono. O que seria um momento síncrono? Uma live, para que eu possa tirar as dúvidas de vocês referente aos processos. Se quiser bater um papo, também é só entrar nessa live. Se quiser compartilhar como está vivendo essa pandemia, se está conseguindo estudar, estarei à disposição de vocês. Mas para marcar esta live, eu gostaria que vocês comentassem lá na publicação. A única coisa que eu falo, gente, tem que ser à noite, preferencialmente segunda e terça, que seriam os horários que a gente estaria na aula, tá bom? Eu não tenho como fazer isso em outro horário. Estou à disposição de vocês, espero um retorno. Até breve, gente. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.